As portas de correr estão muito em alta. Elas são utilizadas em todos os cômodos da nossa casa, né? Você pode utilizar ela desde a sua porta de entrada até mesmo nos banheiros. Mas eu sei que tem gente que tem muito medo de usar esse tipo de porta porque não sabe como dar a manutenção correta e também tem pessoas que já tiveram problemas com elas. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre esse tipo de porta, como que você faz a manutenção e até pequenos reparos para você tê-la funcionando perfeitamente no seu dia a dia. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Para a gente começar falando dessas portas então, primeiro a gente tem que explicar quais são os tipos de portas de correr, né? Primeiramente nós temos as portas de madeira, que elas são nada mais nada menos do que a mesma folha que é utilizada nas portas de giro comuns, só que ela tem um sistema de correr. Então você não precisa utilizar aquele batente de madeira nem maçanetas dobradiças. Você vai usar um trilho superior e nesse trilho você vai ter essa porta correndo sobre ele, porque você tem um sistema de roldanas fixo nessa folha que vai correr ali, fazendo com que essa porta se movimente. Embaixo dela, você tem apenas um pequeno pino que é preso ali no chão, que não vai deixar essa porta se movimentar no outro sentido, né? Ou seja, ela não vai ficar balançando. Então você consegue ter essa movimentação da porta no sentido que você precisa e ela não vai ficar com aquele aspecto de solta, porque o seu trilho é superior. Temos também as portas de correr de alumínio, que elas são basicamente o mesmo sistema das de madeira, só que em vez de uma folha de madeira, você tem uma folha de vidro. E essa folha de vidro possui furos em que você faz a fixação dessas roldanas. E você tem esse trilho superior também para que ela corra, só que embaixo você tem um guia de alumínio, né? Que é nada mais do que uma peça de alumínio em que esse vidro passa dentro. Então essa porta vai ficar presa dentro desse guia para que ela não se movimente também no sentido em que você não quer. Agora, para esses dois tipos de porta que eu falei, tanto o de madeira quanto o de vidro temperado, nós temos um sistema que hoje é muito comum ser utilizado, que são as roldanas aparentes. Você simplesmente tem uma barra de ferro, que ela pode ser cromada, dourada, depende da cor que você escolher, e você tem aquelas roldanas grandes que correm em cima desse trilho. Então você tem ali um sistema que fica bonito, né, diferenciado, e todo esse sistema fica aparente. Então você vai visualizar ali toda a movimentação que essas portas vão fazer para abrir e fechar. Também temos um terceiro tipo de porta de correr, que são as portas de esquadria de alumínio. Esse sistema já é um pouco diferenciado porque as suas roldanas não ficam na parte superior, elas ficam na parte inferior e em cima que a gente vai ter esse guia que é onde a porta vai ser encaixada. Essas esquadrias, elas possuem um marco que é preso na parede, né, como se fosse o batente da porta de madeira, e essas folhas são fixadas nesse marco. E você vai ter esse trilho inferior, onde as suas roldanas vão correr em cima para que essa porta se movimente. Agora, se você tem uma porta dessas ou pretende ter alguma delas, você precisa saber como fazer a manutenção preventiva e evitar que os problemas apareçam e que ela pare de funcionar no momento que você mais precisa. Na sua porta de madeira, os cuidados têm que ser os mesmos com os outros tipos de porta. Ou seja, você precisa ter um tratamento adequado para que aquela madeira fique protegida da umidade. Então você precisa ter uma camada de tinta se você for pintá-la, ou então de verniz se ela for ficar na cor natural, pois esses são os produtos que vão garantir que aqueles respingos de água ou que aquele pano úmido que você passe para limpar não vá absorver diretamente pela folha da porta, que é justamente essa absorção constante de água que faz com que ela se degrade muito mais rápido. E aí você começa a ter problemas estéticos nela e ela pode até inchar dependendo da quantidade de água, né? E você acaba perdendo essa folha de porta, necessitando fazer a troca completa. Nesses sistemas de correr, onde as roldanas ficam em locais embutidos, eles não são um sistema muito complexo. Você simplesmente tem ali uma barra de alumínio ou aquele trilho que vai com um perfil de alumínio embutido, né? Para que essa roldana faça ali o seu movimento. E dentro desse trilho, como ele é fechado, vai ter um leve acúmulo de sujeira, um acúmulo de poeira e com o tempo, essas partículas podem atrapalhar no funcionamento. Então é imprescindível que você faça a limpeza desse trilho superior. Você precisa utilizar ali talvez um pincel ou até mesmo um aspirador de pó para tirar todas essas impurezas que estão ali
e evitar que elas atrapalhem no funcionamento dessa porta, pois elas podem acabar agarrando em algum pelo, alguma bola de sujeira, e isso vai fazer com que ela tenha um mau funcionamento e às vezes até ocasionando barulhos indesejáveis. Depois de fazer toda essa limpeza do seu trilho, você precisa ver se as roldanas estão lubrificadas. E uma dica que eu dou para vocês é utilizar vaselina sólida e desengripante spray. A vaselina, você pode passá-la por toda a extensão do trilho, porque ali você vai ter essa proteção em que a sujeira vai ter um local que ela vai aderir, mas que não vai atrapalhar no funcionamento da porta. Então você garante ali que ela vai ter toda uma movimentação livre e que tem uma proteção contra essa sujeira. E o desengripante spray, você vai aplicá-lo diretamente nas roldanas, porque ali, como você tem um sistema de rolamentos, ele precisa sempre estar bem lubrificado. E com o tempo, com o uso, é normal que ele vá ressecando. Então, se você mantém esse sistema sempre lubrificado, você não vai ter problemas com ruídos e com certeza ele vai durar muito mais tempo. E essa manutenção que eu estou falando para você fazer serve tanto para as portas de correr de madeira quanto de vidro temperado, pois elas utilizam as roldanas superiores, são sistemas um pouco diferentes, mas o conceito é o mesmo e os dois necessitam de lubrificação. Então fique atento nessas partes das suas portas que com certeza você vai ter muito menos trabalho se fizer essa limpeza constantemente. Agora, se a sua porta já está bem usada, se já faz um tempo que ela está com barulho e com a movimentação difícil, e mesmo você fazendo essa limpeza e a lubrificação, ela ainda estiver assim, aí realmente você precisa chamar um técnico, chamar um profissional que vai fazer a substituição dessas peças, pois eles vão colocar roldanas novas e com isso você vai ter o seu problema resolvido. Mas nesse caso, realmente vai ser necessário a substituição da peça, porque ela já está ressecada por muito mais tempo e a lubrificação já não é mais tão efetiva. Tá bom, Fernando, mas e se a minha porta for essas com o trilho exposto? É pior ainda, porque ela vai estar em contato ali direto com a poeira? Na verdade, não. Como você tem um trilho que ele é exposto, você tem simplesmente uma barra de ferro com a roldana passando por cima dela. Ele é um sistema que não vai ter a poeira acumulada dentro daquele trilho, porque não existe uma parte fechada, só existe uma barra em que a roldana vai correr por cima. Então a sua preocupação será somente com essa roldana. Então você tem que sempre tirar qualquer sujeira que vá agarrar nessa roldana. Como ela está exposta, você vai ter um problema maior às vezes com pelos, com cabelos que podem enrolar nela. E aí sim você precisa fazer a remoção dessas sujeiras para que elas não atrapalhem nesse funcionamento. E caso elas estejam fazendo algum barulho ou estejam um pouco pesadas, você pode utilizar o desengripante spray diretamente nelas, que elas vão receber essa lubrificação e vão com certeza funcionar melhor do que antes. E da mesma forma que nos trilhos embutidos, se você fizer essa limpeza, tirar todas as sujeiras que estão em volta daquela roldana e ela continuar com acionamento difícil, se estiver pesada ou então fazendo muito barulho, você precisa fazer a substituição, porque realmente ela chegou no fim da sua vida útil e precisa ser substituída. Agora, quando a gente fala das portas de esquadria de alumínio, você precisa ficar atento nessas roldanas inferiores, pois como elas estão em contato diretamente com o piso, à medida que elas vão recebendo umidade das lavagens ou até de chuva, se ela for uma porta externa, e também se ela tiver muita poeira ali de encontro com essas roldanas, ela vai ter uma durabilidade muito menor. Então, nesse caso, você precisa de uma atenção redobrada. E como ela está ali com todo o peso da porta aplicado sobre ela, qualquer sujeira e qualquer coisa que atrapalhe a sua movimentação, ela pode acabar quebrando ou até estragando a sua porta, porque ela não teve o local necessário para fazer essa movimentação. Então tem que ficar muito atento nesse caso, porque qualquer coisinha que estiver ali próximo daquela roldana que possa atrapalhar o seu desempenho, pode afetar na sua porta inteira. E uma dica que eu te dou para fazer a limpeza desse trilho inferior das portas de esquadria de alumínio é a utilização de pincéis bem finos. Com um pequeno pincel, você consegue tirar toda a sujeira que está acumulada ali no meio daquele trilho e também consegue limpar até a própria roldana. Você tira ali aquela poeira superficial que está sobre ela e você consegue ver se essa movimentação agora está livre sem a sujeira que você tirou. E caso ela esteja com algum barulho, alguma coisa do tipo, você também pode utilizar o desengripante spray para fazer a lubrificação. Depois que estiver feita essa lubrificação, você pode fazer vários testes movimentando ela várias vezes para ver se esse barulho ou se o movimento dela está normalizado. Se não tiver, você realmente precisa também substituir essa roldana, porque ela já está te dando problema e se você não substituir logo, ela pode piorar mais ainda e você ficar com a sua porta até mesmo emperrada. Mas isso não quer dizer que elas não sejam duráveis e resistentes.
Por elas ficarem em contato com o solo, elas sim são muito mais duráveis e resistentes do que essas rodanas superiores, porque elas realmente precisam de mais sustentação de peso, elas sofrem mais com esses intempéries. Mas isso não quer dizer que ela vá durar menos. Com um bom cuidado e uma boa manutenção, com certeza essas rodanas vão durar por muito tempo e sua porta vai funcionar perfeitamente. Então, se você é daquelas pessoas que lava muito esses ambientes que possuem essas portas de esquadria de alumínio, sempre mantenha a lubrificação dessas rodanas, porque se você sempre está jogando água, lavando essas áreas e não cuida delas, com certeza elas vão ressecar mais rápido e toda a lubrificação existente vai acabar. E se você não repor essa lubrificação, com certeza elas vão te trazer problemas em um curto espaço de tempo. Então, quando você for cuidar dos seus ambientes, mesmo que estiver fazendo uma limpeza, não se esqueça de cuidar das roldanas das suas portas, porque elas com certeza também podem estragar se você não tiver um cuidado necessário. Agora, caso você não molhe constantemente essas áreas, é recomendado que você faça essa retirada das poeiras constantemente. Utilize o pincel, utilize aspiradores de pó e tire todas as partículas que estão acumuladas nesse trilho, pois qualquer coisa que estiver ali pode atrapalhar sim no funcionamento da sua porta e com o tempo ela vai se desgastar muito mais rápido do que o normal. Então, aplicando todos esses cuidados que eu te dei aqui na sua porta de correr, com certeza você nunca terá dor de cabeça com ela e você saberá a hora certa de fazer a manutenção. Assim, você vai evitar que tenha problemas dela estar travada quando você mais precisa, de você ficar preso fora ou dentro de casa porque não consegue abri-la, e isso é a manutenção preventiva. Quando você sempre observa e sempre cuida dos itens da sua casa, você com certeza vai ter uma durabilidade muito maior e nunca vai ter problemas repentinos que vão acontecer quando você menos espera. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!